grandes histórias sempre têm grandes pessoas que têm uma capacidade criativa inimaginável. Pode ser grandes histórias que têm um protagonista heróico ou até algo mais pessoal e introspectivo. E também odisseias totalmente filosóficas que te deixam pensando por meses tentando entender completamente o que ela de fato quer dizer. E com certeza essas histórias refletem um pouco em como é o criador delas. Alguém escreveu uma história bem política, com certeza deve gostar de sistemas e por aí vai. Mas e se essas histórias fossem com um terror bem peculiar? Se as histórias são assim, imagina só como deve ser o autor. Seria ele um psicopata? Um ser incapaz de sentir empatia? Um completo maluco? Talvez, provavelmente, mas eu acho que esse não é o caso. Bem, no vídeo de hoje, como você já deve ter percebido, a gente vai falar do Junji. Na verdade, não é hoje que a gente vai falar dele, infelizmente, mas eu ainda vou gravar um vídeo inteiro sobre o Junji, é sério, porque eu amo muito esse homem. Mas já que a gente não vai falar do Junji, a gente vai falar de alguém bem parecido. E você com certeza já ouviu falar de algumas histórias dele, e esse cara é o Trevor Henderson. Sim, esse cara aí. É uma puta quebra de expectativa, ele parece um professor de geografia, né? Enfim, caso você não esteja familiarizado com quem é esse nome, provavelmente você já deve ter lido ou visto algum meme ou até mesmo uma história dele, como por exemplo, a sua mais famosa, Siren Head, Cartoon Cat e por aí vai. E por mais que ele não se considere um escritor de fato, dá pra gente afirmar que ele é um puta de um artista. Então dá pra afirmar que se um dia você vê uma imagem que tem um tipo de pintura mais ou menos como esse e a mesma estética, pode ter certeza, quem fez isso foi o Trevor Henderson. Quem que ele foi primeiro? Bem, fora o tipo de criatura que ele faz, ele é uma pessoa completamente normal. E ele é até bem reservado, então a gente sabe pouquíssimo da vida dele. E uma dessas poucas coisas que a gente vê é a infância. Como alguém que desenha monstro, provavelmente você deve ter pensado como ele tendo uma infância difícil e se tornando um psicopata. Mas na verdade não, é sério. Mas basicamente os seus pais sempre gostaram muito de terror. Então o pequenininho Trevor sempre foi exposto a isso, e quando ele desenhava os seus criptídeos ou suas criaturas, ele sempre era muito apoiado pelos seus pais, já que seus pais eram fãs de terror e adoravam muito esse tipo de coisa. E ele foi pegando esse gosto pelo terror dos seus pais, que também o incentivaram, e ele continuou produzindo diversos monstros e criptídeos, até que ele começou a publicar isso na internet, e ele publica isso desde muito tempo, é sério. Eu não consigo nem datar direito, até porque no Instagram dele tem quase 6.000 fotos, então é muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. Mas mesmo postando essa quantidade massiva, ele só foi ganhar reconhecimento mesmo em 2020, quando uma empresa indie, a Modus Interactive, fez um jogo do Siren Head, que é bem como um jogo de Slender. Você tem que pegar as páginas, fugir do Siren Head e no final fugir do lugar onde você tá. E diga-se de passagem, o jogo dele é muito bonito. E esse jogo foi postado no itch.io, que pra quem não sabe é uma plataforma onde tem muitos jogos indies gratuitos que desenvolvedores indies, é claro, postam lá pra ver no que dá. Coincidentemente, muitos youtubers gringos fizeram muitos vídeos sobre esse jogo. E bem, deu no que deu, né? O Trevor foi praticamente mostrado ao mundo e acabou entrando na cultura da internet. E nesse ponto ele só foi crescendo mais e mais, seja por gente fazendo artigo, catalogando suas criaturas, memes e shitposts sobre quão bizarro e uncanny todas as criaturas dele são. Mas isso não é a parte interessante de verdade. O que de fato interessa aí, e eu acho que a parte mais interessante do seu trabalho não é o trabalho em si, mas sim o conceito do porquê o trabalho dele é desse jeito. E o mais interessante é que, ao contrário de uma criatura de terror normal com dentes pontudos, uma aparência mais comum ou creepy, ai meu Deus, jumpscare, que é desenhada geralmente em um fundo branco ou preto, o Trevor pegou esse conceito e mudou ele completamente, principalmente o contexto onde esse monstro tá. E é sério, só essa pequena virada acabou mudando completamente em como a arte de terror dele nos impacta como espectadores. Porque o que antes geralmente era um lugar aleatório, isso se não um fundo com uma cor sólida, ele mudou isso e começou a colocar sua criatura em um contexto mesmo, em fotos, como se isso tivesse sido tirado de um celular ou de uma Polaroid, em um momento de desespero e susto.
E ele mesmo disse que isso é proposital e é feito para dar mais credibilidade no desenho, como se a criatura pertencesse ao nosso mundo. E o nome desse tipo de pintura, eu não sei se foi ele que inventou ou não, mas enfim, é found footage, que traduz literalmente para arquivo achado, vídeo achado, alguma coisa por aí. E esse recurso é bem mais popular em filmes, como A Bruxa de Blair, onde o filme não é feito como um filme, mas sim como se o arquivo de vídeo de uma câmera fosse achado. E a Reply mesmo já fez um vídeo sobre isso, onde ela fala mais a fundo sobre os aspectos desse tipo de arte e como ela nos afeta sem que a gente perceba. Isso tudo torna a experiência de ver a imagem muito melhor. Principalmente porque as criaturas do Trevor não são monstros clássicos ou genéricos ou humanoides deformados com uma aparência assustadora, mas sim muitas delas em si não dão medo, tipo Longhorse, e literalmente não é nada de assustador. E essas criaturas, algumas parecem até domesticáveis e talvez até inteligentes. E essa foi uma sacada genial do Trevor Henderson. E todas essas criaturas não são só jogadas isoladas. Elas meio que fazem parte de um mesmo universo. E não, elas não são lendas. Nesses universos elas realmente existem. Isso até deixa diversas perguntas, mas a resposta não é tão complicada assim, eu juro. Basicamente, as pessoas desses universos só lidam com isso, tendo noção que esses monstros existem e meio que se protegendo. Usando uma analogia simples, é tipo sair à noite aqui no Brasil. Você sabe muito bem que pode ser assaltado lá, por isso que você não sai de noite às 3 da madrugada. E é mais ou menos assim que as pessoas lidam com os diversos monstros. Como elas não podem controlar eles, elas tentam evitar, ficando em casa e esperando que nada bata na porta dela. Mas pro alívio dessas infortunadas pessoas, os monstros têm diferentes universos. De acordo com o Trevor, existem 3 deles. O primeiro universo, onde os monstros são os gigantes, os mais comuns, e eles até são tratados como algo ordinário. O segundo, onde são os monstros normais, como fantasmas, entidades e qualquer outro tipo de coisa. E o terceiro universo, que na verdade nunca foi explicado, mas eu chuto que esse seria das criaturas de maior escala, como deuses, etc. Ele literalmente não fala muito dessa lore, tanto é que nada dela é muito explicada. Ela é deixada como pistas aqui e ali, ou quando ele vai em um podcast ou responde uma entrevista. Mas juntando cada pecinha, dá pra juntar as informações e entender como esse universo funciona de verdade. E até os monstros que ele faz têm certa classificação, que é bem grande pra falar nisso. E se você quiser saber disso, é bem simples. Primeiro você entra no Google e depois você pesquisa. E se você gosta desse tipo de coisa, com certeza você deve gostar de outro tipo de terror, né? E você já deve ter ouvido falar do jumpscares. Então, basicamente, eu vou deixar linkado aí um vídeo onde eu falo basicamente só sobre jumpscares, como eles se originaram. E é um vídeo bem interessante, então vai lá que com certeza você vai gostar. Enfim, eu vou ficando por aqui e tchau.